E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 130 do Caderno de Ciências da Natureza, prova amarela, Enem 2017. Em algumas resistências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal em uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é. Então tem várias possibilidades. Como é que a gente vai resolver esse problema? A primeira coisa que se faz para resolver um problema que tem bastante informação assim, é organizar bonitinho as informações que nem eu fiz aqui. Ó. Eu já deixei pronto as informações que o problema nos dá. Eu coloquei aqui a resistência do corpo de uma pessoa entre os pés e as mãos, como dito no enunciado, como sendo 10.000 ohms. Só que eu escrevi como 10 na 3. Eu escrevi em notação científica porque geralmente é muito chato trabalhar com números que tem muitos zeros e geralmente é muito melhor trabalhar com notação científica. Então, 10 na 3 é igual a 1000. A voltagem do gerador deve ser de 10.000 volts. Isso é o mesmo que 10 na 4 volts, assim como eu escrevi ali. A corrente de 0,01 ampere é a mesma coisa que 10 na menos 2 ampere, assim como eu escrevi. E a gente quer saber a resistência interna do gerador. Ok, então escritas as informações que o problema nos dá aqui no cantinho, a gente pode passar para fazer uma descrição gráfica desse problema. O que está sendo sugerido? Está sendo sugerido que tem um gerador que eu vou fazer como se fosse uma caixa assim. Aí tem simplificadamente um circuito. Eu vou colocar como se fosse uma resistência, como se fosse um resistor, algo que vai representar a pessoa. Então esse resistor representa uma pessoa. Não tem necessidade nenhuma de eu desenhar uma pessoa ali de fato, né? Porque eu estou preocupado com a característica física da pessoa relacionada à resistência elétrica. Então não tem problema nenhum em representar essa pessoa como sendo um resistor. Agora eu vou colocar nesse circuito as informações que eu já tenho, que são o seguinte: aqui eu tenho uma resistência grande, não é uma resistência grande, é uma resistência R grande, R maiúsculo, que é a resistência relacionada à pessoa, de 10 na 3. Aqui no gerador eu tenho uma voltagem, uma diferença de potencial de 10 na 4. Eu tenho uma corrente passando por esse circuito, eu posso fazer uma corrente, não é necessário saber de fato o sentido dessa corrente, mas essa corrente I, ela tem 10 na menos 2 ampere de intensidade. Eu não vou botar a unidade ali, só deixar os números. E eu quero saber qual que é a resistência interna ao gerador. Aqui dentro existe uma resistência também. Por quê? O gerador, ele é um sistema físico, assim como qualquer outro sistema, em que as cargas precisam percorrer de um lado ao outro. Então existe uma resistência intrínseca à passagem dessa corrente por dentro do próprio gerador. Geralmente a gente ignora essa resistência. Mas nesse caso, essa resistência tem que ser grande, ela não pode ser de forma alguma ignorada. A gente vai ter que levar isso em conta. Então, de fato, é como se a gente tivesse um sistema com duas resistências em série. Ok? É como se tivesse um circuito com duas resistências em série. Então, a gente pode aplicar a lei de Ohm nesse circuito e ela vai ter a seguinte forma. Como a lei de Ohm ela é expressa como V igual a RI, a gente pode dizer que, nesse caso, V é igual a soma de R grande mais R pequeno vezes a corrente. R grande é a resistência associada à pessoa, R pequeno é a resistência associada ao próprio gerador, a resistência interna. Eu vou somar as duas, porque, como eu já tinha dito antes, na nossa construção, no nosso desenho ali, elas estão colocadas em série, de fato como seria se fosse um sistema real. Então elas estão em série. Como eu estou preocupado com o valor de R pequeno, eu vou isolar R pequeno naquela expressão ali e eu vou ter o seguinte, ó. Primeiro eu vou reescrever essa expressão abrindo o lado direito. Vai ficar assim, ó, V igual a R grande vezes I
mais R pequeno vezes I. Agora sim, eu vou passar, eu vou deixar o R pequeno de um lado da equação e eu vou passar isso aqui para cima, assim, ó, vai ficar com a seguinte cara, ó. R pequeno vai ser igual a V menos RI, R vezes I, R grande vezes I, dividido por I. Isso, novamente, eu posso reescrever da seguinte forma, V dividido por I menos R. Ok, esses valores que estão relacionados aqui nessa equação, nessa expressão, eu conheço todos. Mas não é só o valor de R pequeno que eu quero. Eu quero o valor desse R pequeno em relação à resistência da pessoa. Quando eu quero comparar duas grandezas, eu posso dividi-las, eu posso dividir uma pela outra. Então, se eu quero R pequeno em relação a R grande, eu faço R pequeno dividido por R grande. Portanto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou até botar uma outra cor aqui, ó. Eu vou dividir por R grande os dois lados dessa equação. Vou apagar a parte do meio ali que já não é mais importante. Opa. E vou dividir por R desse outro lado aqui também. O que eu obtenho no final? Eu obtenho que R pequeno sobre R grande vai ser igual a V dividido por R vezes I menos 1. E a gente vai ver que esse 1 mal vai fazer diferença. Então, é essa a última equaçãozinha que a gente precisa resolver. É nela que a gente vai substituir os valores que o problema nos deu. Então, eu vou apagar um pouco do resto aqui para me sobrar espaço. E vou ficar com aquela expressãozinha ali. E nessa expressão, eu vou substituir os valores que o problema me deu. Então, V é 10 na 4. R grande é 10 na 3. I é 10 na menos 2. E o 1 eu deixo como sendo 1, porque 1 é simplesmente 1. Agora, multiplicando ali no denominador, 10 na 3 por 10 na menos 2, eu fico só com 10. Então, isso aqui vai ser reescrito novamente como 10 na 4 dividido por 10, menos 1. 10 na 4 dividido por 10 é a mesma coisa que 10 na 3. Então, eu vou passar esse resultado aqui para trás, eu vou ter que Rzinho dividido por R grande vai ficar como 10 na 3 menos 1. 10 na 3 é a mesma coisa que 1000. Então, 1000 menos 1 é a mesma coisa que 999. Ou seja, se eu escrever R pequeno em termos de R grande, eu vou ficar aqui R pequeno é igual a 999 vezes R grande. Ou seja, o que eu obtive aqui agora é que a resistência interna daquele gerador tem que ser mais ou menos 1000 vezes a resistência da pessoa. Tem que ser quase 1000 vezes. Esse 999 é praticamente 1000. Então, eu vou ignorar que eu tinha que diminuir o menos 1 ali, vou escrever 999 como sendo 1000. Porque 999 para 1000 é quase 1000 vezes. É quase a mesma coisa. Então, a resistência interna ao gerador, a resistência intrínseca do gerador, deve ser cerca de 1000 vezes maior que a resistência da pessoa, a resistência associada entre as mãos, entre o caminho, associada ao caminho entre as mãos e os pés da pessoa. Deve ser cerca de 1000 vezes maior. Então, vamos ver aqui nas alternativas qual é a resposta que se adequa ao que a gente encontrou. A alternativa A diz que a resistência do gerador deve ser praticamente nula. Isso não é verdade, a gente obteve 1000 vezes maior. Diz que deve ser aproximadamente igual à resistência da pessoa. Isso também não é verdade. A letra C diz que a resistência do gerador deve ser milhares de vezes maior. Espera aí, isso aí parece correto, mas vamos ver o resto. A alternativa D diz o seguinte, deve ser da ordem de 10 vezes maior. Não é 10 vezes, é da ordem de 1000 vezes maior. Deve ser da ordem de 10 vezes menor. Não, se a resistência do gerador for menor do que a resistência da pessoa, essa pessoa vai sofrer um choque ainda maior. Então, a única alternativa que fica de acordo com o que a gente obteve é a alternativa C, dizendo que a resistência interna do gerador deve ser milhares de vezes maior. Por que esse milhares se a gente obteve 1000 vezes maior? Porque a gente quer que a resistência no gerador seja o suficiente para que o choque recebido pela pessoa seja, não vá matar essa pessoa.
Então, se a resistência for 1000 vezes maior que a resistência da pessoa, ou maior do que isso, tanto faz, não tem problema, ainda não vai matar a pessoa. Se ela for maior do que 1000 vezes maior, se ela for ainda maior do que isso, não tem problema, que vai continuar sendo ok. Então, milhares de vezes maior faz sentido. A alternativa correta dessa questão, portanto, é a alternativa C. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem naquele sininho do YouTube. E até a próxima.